Muito bom dia a todos, todas, caros amigos, amigas, irmãos espíritas e não espíritas. É com muita alegria que iniciamos mais uma vez a reunião da Associação Jurídico Espírita do Estado de Pernambuco, hoje, 8 de dezembro de 2024, uma data bastante importante, né? São comemorados muitos eventos, né, de grande relevância para nós, né? Exemplo dos 120 anos da Federação Espírita Pernambucana, né? Comemora hoje, da Casa de Itagiba, né? Além disso, hoje também, né, dia 8 de dezembro, é comemorado também o acordo de pacificação, né, com a extinção da União Soviética, né? Foi no dia 8 de dezembro de 91, entre os países, né, que a antiga União Soviética, né, Ucrânia, Bielorrússia, né, e a própria União Soviética, né. E hoje também aqui em Recife se comemora o feriado de Nossa Senhora da Conceição também, né. Eu que acordei com os fogos, né, às 6 da manhã, os fogos aqui da igreja aqui perto, são uma data bastante relevante para hoje tratarmos de um tema de suma importância, eu diria, do tema mais importante do século, que é sobre o caminho da paz, né? E a nossa facilitadora hoje será a, a doutora Bianca Sauic, que é juíza do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e também é delegada da Associação dos Magistrados Brasileiros, né? Da Associação dos Magistrados Espíritos, a ABRAME. Né? E teremos também com a presença do nosso querido diretor acadêmico, Roberto Albuquerque, que irá conduzir os trabalhos da manhã de hoje. Né? Renan. Muito obrigado, querido amigo Renan. Mas antes, eu realmente gostaria bastante de agradecer, né, a nossa facilitadora do tema de hoje, né, o Caminho da Paz, tá? Bianca. Bianca, de coração, em nome da AGE, tá? Muito obrigado por sua participação, sua disponibilidade, né, na manhã de hoje, né, por dois motivos. Né? O primeiro é porque, Renan, como você comentou, o 8 de dezembro tem uma série de significados, mas tem um significado muito especial. Né? O dia 8 de dezembro é o Dia da Justiça. E a data foi escolhida, Renan, exatamente, é isso, Bianca, é homenagem à Nossa Senhora da Imaculada Conceição, né, que é a padroeira da justiça do nosso país. Bianca, magistrada do estado do Rio Grande do Sul, tá? Percebe muito bem que um dos caminhos da paz passa, né, pela sensação de justiça. Então, é um tema extremamente apropriado da data de hoje. Então, muito feliz em recebê-la, Bianca. Inclusive, né, por ser o nosso último encontro do ano 2024 da AGE Pernambuco, né, então vamos fechar um ano muito profícuo, Bianca. Tivemos discussões muito ricas, muito belas, né, que nos engrandeceram muito mesmo aqui como membros, né, da AGE Pernambuco. Então, mais uma vez, agradecendo a sua presença, Bianca, deixo a palavra para ti, né, com um carinho especial aqui de todos que fazem a AGE Pernambuco. Muito obrigado. Muito obrigada. É com muita alegria, então, que eu recebi esse convite do Roberto. Hoje conheci o Renan, da de Pernambuco, e para falar desse tema, que é um tema, como o Renan mencionou, um tema do século, né? E essa data tão representativa, que é o Dia da Justiça, então, o Dia de Nossa Senhora da Conceição, né? Que fala sobre, no fundo, né, o cerne é esse caminho interior, esse caminho da paz. E como que o operador do direito ele vai buscar esse caminho, né, para estar a serviço da paz como um instrumento da paz. Então, eu preparei, assim, alguns textos para que a gente possa ir falando sobre eles e nos conectando também com a doutrina espírita, né? Porque a doutrina espírita é esse farol que nos ilumina, que traz a autoiluminação para os caminhos do bem, da paz e da justiça. Então, quando nós pensamos, nós emitimos ondas. E, em razão disso, nós estamos nesse mar de pensamentos, né? Há uma conexão. E é por isso que Emmanuel, na obra Pensamento e Vida, fala que a mente é o espelho da vida em toda parte.
E ele define, por espelho da vida, reconhecemos que o coração lhe é a face e que o cérebro é o centro de suas ondulações, gerando a força do pensamento, que tudo move, criando e transformando, destruindo e refazendo, para acrisolar e sublimar. E em todos os domínios do universo vibra, pois, essa influência recíproca. Desde o momento em que, por exemplo, um advogado recebe o seu cliente advogado, advogada, o seu cliente no escritório, já há um campo de consciência ligando aquela pessoa, né, para que ela possa ser escutada com humanidade, para que o profissional possa identificar qual é o próximo movimento em favor daquela pessoa, né? E também, assim, acontece com os magistrados, com o Ministério Público, com todos aqueles que estão neste cenário de prestação judicional, né? Porque nesses tempos em que vivemos, fala-se muito na paz, na busca da paz. E o papel, tanto do Poder Judiciário, mas todos aqueles que trabalham, é a busca da pacificação social. Mas o que é a paz? A paz, de maneira alguma, corresponde àquela estagnação de águas paradas. Ela não tem nada a ver com fazer nada, ficar à toa, com excessivo ócio. Isso não é a paz. Essa paralisia não é a paz. E também, ela é uma virtude psíquica, é uma virtude do ser, ela é uma virtude da alma, da nossa intimidade, é um estado de espírito. E Roberto e Renan, assim, à medida que eu vou falando, vocês podem também trazer alguns questionamentos, aí tem essa interação que eu acho que é bem salutar, né? E significa sempre esse estado interior em que a criatura busca, ela entra em sintonia com as leis cósmicas. Ela entra em sintonia também com o seu mentor espiritual, a gente chama anjo da guarda, o espírito superior que nos conduz, né? É preciso ter um estado psíquico para ouvir aquela vozinha que nos diz e que nos leva a um passo importante de condução, né? Então, é a partir disso que se cumprem os deveres para com a vida em nome da paz. Em nome da paz, também, nós teremos, e é preciso reconhecer isso, que nós somos espíritos que estamos encarnados, né, reencarnados, em um planeta de expiação e provas. Nós temos um corpo de carne, e só por isso, né, já nos coloca numa posição de espíritos que estão em aperfeiçoamento, intelecto e moral. Então, nós temos aqueles altos e baixos, teremos ocasiões em que precisaremos fazer uso da oração, da meditação, teremos aqueles momentos que a gente chama de queda espiritual, mas o cair em si, né, esse movimento de novamente buscar a paz, é um compromisso diante da vida, no sentido de responsabilidade daquela pessoa que também não se vitimiza, e que olha as circunstâncias, né? Sempre querendo buscar a paz e dominar as próprias emoções. Neste autoencontro, na busca de autonomia, na busca de responsabilidade e buscar sempre o bem. Não na busca de aplausos e também por qualquer outro tipo de interesse, né? Então, aquela criatura que busca a paz, ela trabalha esse sentimento na sua própria intimidade. E ela traz também esses componentes íntimos. Primeiro, qual é o primeiro compromisso com a paz? É preciso querer a paz. Parece simples, né? Mas não vale apenas o discurso.
é necessário o percurso, caminhar pela paz. Por isso que Gandhi já dizia que devemos ser a mudança que queremos no mundo, né? Ele não era passivo, ele lutava, ele se entregava, ele se doava, e se doava naquele movimento da não violência para a libertação da Índia, né, do jugo britânico. E essas 3 letrinhas representam tanto para a nossa mente, para a mente humana, para a vida em geral, e é importante ter a consciência desse significado. Porque a paz, ela não pode ser mantida à base da força, né? Então, a justiça, ela busca a justiça à base da força, da contenção, das armas, da violência, da imposição do poder sobre as pessoas, e não com as pessoas, né? O verdadeiro poder, ele não é sobre, ele é com, ele traz um esforço conjunto, o esforço da cooperação, que é um valor. Então, eu mencionei ali, Roberto, tu me pedisse a formação. Nesses últimos tempos, acho que a formação mais importante que eu fiz foram essas formações de justiça restaurativa, né? Que eu acho que no estado de Pernambuco também é muito forte, né? Tá sem áudio. Desculpa, só comentando isso, nós temos aqui também muitos colegas que trabalham com a justiça restaurativa, preocupados, inclusive uma colega nossa, a Renan, aqui da AGE, tá? Que ela vem estudando, trabalhando o tema, né? Exatamente com essa preocupação. Bianca. Professora Érica Babini, né? Sempre com esse tema de pesquisa a longos períodos, né? Com doutorado, com pós-doutorado nessa área. E aqui acabou de entrar, foi nosso amigo querido Salomão, né? Salomão, que é promotor de justiça também daqui do estado de Pernambuco, né? E tem essa, não sei se está na área atualmente, né? Depois ele pode comentar aí, viu, Salomão? Seja bem-vindo, viu, amigo? Bom dia. Bom dia, Salomão, que é bem importante, assim, porque a justiça está trazendo uma nova sintonia, para entrarmos nessa sintonia de Jesus, né? Que não usava a força em momento algum, né? E para muitas pessoas, a paz é aquele documento assinado nos gabinetes políticos, às vezes até pelas conveniências políticas. E há 2000 anos, a bandeira principal do Império Romano era a chamada Pax Romana, né? Através da conquista, da subjugação, dessa moeda de troca. E César também estava incumbido de espalhando seu reinado sobre o mundo, e ele prometia a paz. O reino do mundo, em busca da paz, é conquistada pelo poder, pela riqueza, pelo abandono aos excluídos, crescendo as rebeliões, as revoluções, que buscavam sempre libertar, sobretudo, o povo hebreu, né, do jugo romano. Mas, trazendo agora para os nossos tempos, que nós temos esses movimentos para ter o poder com todos os atores sociais, né? Nós trabalhamos, então, trabalhando a paz nesses círculos de diálogo, nesses processos circulares de construção de paz, em todos os ambientes em que a gente pode trazer temáticas importantes, né? Para que essa diversidade de vozes, para que o princípio da horizontalidade se faça presente, essa escuta humana, escuta qualificada, atenta, que o outro possa se expressar com liberdade, que a gente possa trabalhar para os excluídos aqui, é o direito do pertencimento, né? Esse pertencer e de ser tal qual somos, no sentido de uma humanidade compartilhada, é que crescemos enquanto
ser humano, enquanto povo, enquanto nação, que sempre acolhe e reconhece no outro. E é por isso que Jesus veio falar do reino de Deus. Né? Como é que Jesus veio falar? Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não vos a dou como o mundo a dá. Está lá no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27. Vejam que Jesus traz uma nova perspectiva de paz. Ele buscava trazer esse sentimento, né? A sede de paz é a sede mais íntima de toda a criatura, que é a sede da harmonia, a sede da felicidade. E só no olhar de Jesus, ele identificava, ele trazia essa linguagem do coração, essa sintonia, essa energia que envolvia, que penetrava e que trazia um momento de serenidade, no meio daquele turbilhão de pessoas, daquela massa que estava também em busca dessa paz, né? Porque estava aflita, estava angustiada, estava subjugada. Então, esse estado de espírito é esse estado de espírito que precisamos encontrar em um centro interno de equilíbrio emocional, para buscar sair das dificuldades, vencer os desafios internos e estar a serviço da paz e da justiça. Mas aqui eu quero trazer, vocês podem me interromper, nós falando sobre o livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, eu quero trazer uma outra obra de Humberto de Campos, que eu gosto muito também, que é a Boa Nova, no capítulo 3, quando ele fala sobre as primeiras pregações. Estava ali sentado como um peregrino, nas adjacências do templo. Jesus foi notado por um grupo de sacerdotes e pensadores ociosos, mas eles se sentiram atraídos pelos seus traços de formosa originalidade e pelo seu olhar lúcido e profundo. Alguns deles se afastaram sem maior interesse, mas Hanan, que seria mais tarde aquele juiz inclemente de sua causa, ele se aproxima de Jesus e dirige-lhe a palavra com orgulho. Galileu, o que fazes na cidade? Passo por Jerusalém buscando a fundação do reino de Deus, disse Jesus, com modesta nobreza. Reino de Deus? Tornou o sacerdote com acentuada ironia. O que pensas tu? Venha ser isso? Esse reino, disse Jesus, é a obra divina no coração dos homens. E Jesus fala com grande serenidade. Esse reino, ele é construído dentro de nós, né? Mas Hanan disse, mas obra divina em tuas mãos, revida, com uma gargalhada de desprezo, né? E continuando as observações irônicas, ele pergunta, mas com quem contas para levar avante essa difícil empresa? Quais são os teus seguidores e companheiros? Acaso terás conquistado o apoio de algum príncipe desconhecido e ilustre para auxiliar-te na execução de teus planos? E disse Jesus, meus companheiros hão de chegar de todos os lugares, respondeu o mestre com humildade. Vejam bem que há 2000 anos, Jesus refere que esses companheiros surgiriam de todos os lugares. Então, a gente vê esses movimentos da AGE, né? Associação Jurídico Espírita, lançando luzes. Nós temos a doutrina espírita, que é a terceira
o Consolador Prometido, a terceira revelação da lei divina, adentrando os espaços jurídicos. A Associação Brasileira de Magistrados Espíritas também, que são associações co-irmãs. Temos a Associação Médico Espírita, a Associação também dos Psicólogos, trazendo essa luz da terceira revelação com as chaves de interpretação, né? Quais são as chaves? Já pensaram que o fato de termos a consciência que somos espíritos imortais já é uma grande chave? Ter a consciência de que nós estamos aqui reencarnados, que tivemos muitas existências e que passamos por muitos momentos também trabalhando pela justiça, mas com a força, com as armas, não com essa consciência também de que nós podemos e devemos trabalhar pela paz interna e, a partir da paz interna, buscarmos esses movimentos, né, associativos e colaborativos para a construção de paz aonde estamos plantados. Mas voltando lá para o sacerdote, que replica Jesus com aquela energia que Jesus replica com energia serena, dizendo que nenhum mármore existe mais puro e mais formoso do que o do sentimento, e nenhum cinzel é superior ao da boa vontade sincera. Então, ele traz o sentimento, ele traz a boa vontade. Quando que o sentimento ele pode ser buscado em gabinetes, em audiências, em uma justiça mais espiritualizada, mais humanizada, que quando a gente fala em conflito, não é apenas buscar a resolução do processo, né? Mas é buscar ouvir aquelas pessoas. E aqui eu quero trazer algo para depois a gente abrindo para as perguntas, né? No nosso modelo mental de justiça, em que em um processo criminal, muitas vezes a pessoa se ela não quiser, ela não precisa nem falar, né? Ela pode permanecer em silêncio. Na resposta à acusação, alguém fala por ela, né, que é um advogado, defensor público. Na instrução processual, a vítima ela pode estar ali apenas como meio de prova, né? E ela também não é ouvida na sua dor, naquilo que ela passou. O acusado ele pode nunca ser instado a ter responsabilidade por suas ações. E a comunidade de apoio, muito menos ser chamada. Então, agora, quando se busca trazer esses olhares da justiça restaurativa, paralelamente ao processo criminal, porque a gente sabe também da obrigatoriedade da ação penal, da indisponibilidade da ação penal, mas como que a gente pode trazer o ofensor, o ofendido, a ter autoconsciência, autorresponsabilidade, corresponsabilidade, buscar mais a reparação de danos, sem a vitimização também secundária, que é aquela vitimização trazida pelo próprio sistema de justiça, né? Para que ela possa, através de facilitadores capacitados, que a gente possa também trazer esse encontro possível, orientado, com método, com técnica, e possibilitar que ela possa falar do fato, ter a compreensão do dano e ali já trazer uma responsabilidade que nasce desta paz ativa dos operadores do direito, né? Então, a paz verdadeira, ela reclama a justeza dos propósitos.
é esse querer fazer, é também esse cumprir a minha parte no acordo, né? Com a minha obrigação humana. Atender aos deveres para com a vida, para com as pessoas, a fim de que esses deveres bem cumpridos nos deem acesso a todos os direitos, mas também aquela consciência tranquila. Vocês já viram que quando a gente está trabalhando e a gente cumpre os nossos deveres, qual é o sentimento que surge internamente? Ah, o sentimento de missão cumprida, e que é um sentimento de paz. Claro que dentro das nossas forças ainda, de espíritos inferiores, mas que têm potencialidades imensas na construção de paz. Nós temos potencialidades, né? E a vulnerabilidade é o que nos conecta. Nós tem uma pergunta aqui. Então, Bianca, você falou em espírito inferior, vou me manifestar aqui. Mas, na verdade, são duas questões. Uma é se você deseja utilizar o slide, né? Se você estiver passando alguma tela, né, no seu computador, que se quiser compartilhar, fica à vontade. E a outra é sobre uma pergunta do tema, né? Estou com a dúvida se existe paz forçada. Essa é a minha questão. Existe paz forçada, imposta? Essa é uma questão, acho que interessante, né, de ser levantada. Mas são essas duas colocações, né? Se você tem alguma slide para transmitir, pode ficar à vontade para compartilhar, né? Sim. Não, eu não tenho slides, eu tenho aqui certo. um texto que eu preparei, né? E estou, a partir dele, fazendo essas considerações, né? E paz forçada, digamos assim, daqueles movimentos anteriores, a paz para a garantia da ordem pública, né? Ela era forçada, mas não é um modelo ideal para um mundo de regeneração, né? Que nasce dentro de nós. Vocês já viram que nós estamos aqui numa transição para o mundo de regeneração. Toda vez que há uma colaboração do outro, eu encontro um ponto de equilíbrio e de paz, né? Não há subjugação e há pertencimento. Então, se no passado a paz, ela, como a Pax Romana, e todos os momentos de revolução que foram importantes até para delimitação de territórios, hoje os territórios já estão delimitados, e o nosso movimento qual é que é? É reconhecer o outro na sua diversidade. E reconhecer o outro na sua diversidade traz uma sabedoria coletiva em um lugar que antes nós não estivemos. É tão legal isso também que acontece agora, a gente poder conversar aqui, Roberto, Renan, com todos os demais. O nosso país tão diverso, né? A gente poder conversar e falar sobre essa diversidade, como crescemos ouvindo o outro, né? Nas suas dores, nas suas dificuldades. E esse lugar nós precisamos crescer para ter essa sabedoria coletiva. O pensamento sistêmico também é algo que vem para somar, porque o todo é maior do que a soma das partes. Então, significa que, saindo daquele pensamento cartesiano, que estamos todos separados, né? E indo para o pensamento sistêmico, nós vamos reconhecer essa diversidade, a lei do pertencimento, e trazer também força de propósito na busca da justiça. Então, a gente vê movimentos de paz, por exemplo. Todos os agentes políticos, né? Os atores sociais. Por exemplo, essa semana eu fiz um círculo de diálogo, trazendo para a realidade nossa concreta, com toda a rede que trabalha na infância e juventude da nossa comarca, né?
e Santa Rosa para identificar o que cada um faz, né, para os direitos e garantias das crianças e adolescentes. E pensar que eu sou apenas um ator desta rede, e que cada um compõe e traz, né, o seu papel, e dentro do seu papel, com a sua força, olhando para o mesmo horizonte, que é garantir esses direitos, né, para essas crianças que estão em formação. Mas aí vamos pensar a doutrina espírita, né? Quem são essas crianças que estão vindo, né? Hoje nós sabemos que tem muitos espíritos que estão vindo, né, de esferas superiores à nossa, para nos ajudar, né, nessa construção desse mundo de regeneração e na construção de paz. Mas, ao mesmo tempo, tem muitos espíritos que foram resgatados de regiões umbralinas e que está se dando a última oportunidade para que eles também possam, pela força do bem, ter essa oportunidade de resgate, né? de pagamento desses débitos do passado, e nós também somos devedores, né? Para com a lei divina, e entrarmos em uma harmonia. Então, em uma sala de aula hoje, nós temos um grande desafio. E o educador de hoje tem um grande desafio. Hoje se fala em construção de paz dentro da sala de aula, em todos os espaços em que tenha pessoas, né, para que a gente possa também lidar com, com esses irmãos que estão vindo nos dois sentidos, né, e que eles possam desenvolver valores e vivenciar esses valores. São os valores de construção de paz, valores humanos. Valores, então, nós falamos sobre o amor, sobre a paz, sobre o equilíbrio, sobre o respeito. O respeito é a base da justiça, né? E eu acho que está lá nas questões 800, se não me engano, 895, de O Livro dos Espíritos, que fala sobre, quem tem o Livro dos Espíritos aí para nos ajudar, sobre a justiça, né? Que o respeito é a base da justiça. É preciso respeitar para ser respeitado, né? E isso traz um movimento de paz ativa. O Salmo Messiânico 22 já falava do Messias da paz, da renúncia, do sacrifício. Então, essa é a resposta de Jesus aos seus seguidores que vêm de todos os lados. Não uma paz construída de fora para dentro, da imposição da violência, né? Então, essa renúncia também traz um sacrifício individual de cada um de nós. Porque a semente, ela será lançada nos nossos corações. E é chegado o tempo de frutificar. Cada um de nós está plantado no lugar certo, com as pessoas certas, com os recursos certos, para o nosso próprio aprimoramento, né? E a gente se sente assim, então, um grão de mostarda, né? Tão pequenino, o reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem tomou e semeou no seu campo, né? Está lá em Mateus 13:31. Embora seja a menor de todas as sementes, quando cresce, é a maior das hortaliças e torna-se árvore a tal ponto que as aves do céu se abrigam nos seus ramos.
Acho tão bonita essa passagem do grão de mostarda. E essa é a árvore do Evangelho, né? Tão pequenina, para a construção desse reino de Deus no coração dos homens. E nas palavras de Raul Teixeira, da obra Vida e Valores, fazer a nossa vida um campo de paz, um hino de paz, uma proposta de paz. E Paulo de Tarso já dizia, eu gosto muito de Paulo, de estudar, né, as passagens de Paulo, lá no Atos dos Apóstolos também, e no Evangelho por Emmanuel, que tem, né, sobre as cartas de Paulo, mas principalmente no livro Paulo e Estevão, quando ele fala, né, que nós somos cartas vivas do Evangelho. E como o Evangelho é a Boa Nova, é essa busca, é esse intento de fazer a nossa própria vida um referencial para o outro. É por isso que Francisco de Assis dizia, né? Pregue o Evangelho em todo o tempo. E, se necessário, use palavras. Né? Tão difícil. Claro que Francisco de Assis é um espírito superior, que, pobrezinho de Assis, a gente já sabe, está se preparando para reencarnar. Imaginem os espíritos ligados a Francisco de Assis, que vêm fazer essa mudança no nosso planeta, fazer essa mudança da nossa legislação, que vai cada vez mais se harmonizar as leis divinas, fazer essa mudança também na forma do nosso comportamento, porque nós ainda, no mundo de regeneração, nem carne a gente vai comer, né? Então, olha só, tudo isso de respeitar os animais, respeitar todos os seres da criação. Hoje já se fala em direito dos animais, né? Direito animal. Tem uma área da justiça que está cuidando mais do meio ambiente, né? Isso também demonstra que essas luzes estão chegando, né? Para que a gente possa avançar em vários pontos. E essa atitude nos posiciona ao enfrentamento dessas lutas cotidianas, aquelas que fazem parte da vida de todos nós. É identificar dentro de nós qual é o ponto em mim que precisa ser melhorado. É a partir do eu, a partir do eu verdadeiro. Isso é autoconsciência, né? É tão difícil porque traz um enfrentamento de olhar para aquilo que dói, né? Nós estávamos falando sobre saúde, a saúde espiritual. Há 2 semanas atrás, eu perdi uma grande amiga que jovem, assim, ela de 59 anos, hoje é jovem, mas sempre teve uma vitalidade, e que me fez pensar muito, né, no tempo que Deus nos dá para a construção aqui, né? Daqui a pouco nós estamos voltando. O que a gente traz dentro da mala, né? O que essa encarnação foi importante? Há um planejamento espiritual de cada um de nós, uma programação. Algumas coisas desse planejamento, intuitivamente, eu já sei. Cada um de nós sabe, né? Porque nesse projeto de reencarnação, nós pedimos muitas coisas e que foram atendidas, mas que a quem muito é dado, assim como a doutrina espírita, mais será cobrado. E muitas vezes eu fico naquela
naquele olhar interno, naquela briga interna. É como se fosse, né, aqueles dois lobos, né? O lobo bom, o lobo mau. A quem eu vou alimentar dentro de mim? Mas é importante olhar para essa parte escura do ser, que é aquela parte sombria e que nos coloca em posições internas que precisam ser vistas para que a gente possa melhorar, né, enquanto ser humano, e de buscar esse melhoramento íntimo. E há pessoas por todo lado que são capazes de promover a paz a partir de si mesmo e dando compromissos cotidianos. E eles não são grandiosos, eles são pequeninos. Eles são pequenos atos todos os dias. É o controle de uma emoção. Quando quando estou em uma audiência, por exemplo, né? E que eu preciso contar até 10, eu lembro de Chico Xavier, com a água da paz. Ele é aquele contar até 10 para não reagir, para buscar aquele ponto de equilíbrio, né? Para buscar todos os mecanismos de respeito, porque uma postura interna. Tem um livro, eu acho que é do José Carlos de Luca, que é magistrado também, que ele fala que como é importante a gente se preparar para uma audiência, num campo de força mesmo, né? Como é importante fazer uma oração antes de uma audiência, né? Pensar que aquelas pessoas que estão ali é um momento que elas estarão, que nós estaremos enquanto profissionais do direito, enquanto magistrado, promotores, advogados, advogadas, enquanto profissionais técnicos, né? Ali a serviço daquelas pessoas que estão em conflito, mas que o conflito é delas. E que a solução também é que nós seremos apenas instrumentos para que elas acionem a solução. Mas para acionar a solução, é preciso uma elevação de pensamento e de sentimento. E quando eu tenho a consciência de que o conflito é delas e que a solução também é delas, eu olho para aquele conflito como se olhasse de fora, mas com muito respeito por aquela família. E aquela postura interna, e também o fato de escutar todas as pessoas que estão em uma audiência. Por exemplo, eu recentemente não, mas depois que eu comecei a estudar a cultura de paz e esse novo modelo mental, em todas as audiências, eu costumo, já fazendo essa abertura, dizendo que as partes serão ouvidas numa audiência de conciliação, né? Que primeiro elas terão oportunidade de fala, de voz e de vez. Enquanto que um fala, o outro escuta. Isso é muito difícil às vezes, né? Mas esse mecanismo de orientação, que enquanto um fala, o outro escuta, e os profissionais da área jurídica que estão ali, que também terão voz e vez, mas no momento, com a sua tecnicidade, enquanto operadores do direito. Porque enquanto um fala e outro escuta, os profissionais da área jurídica, eles vão tendo uma amplitude do conflito que apenas com o seu cliente não tem. E eles já se posicionam mentalmente também para ouvir o outro lado, né? E eles conseguem buscar formas de pergunta, de fazer intervenções necessárias, de escuta, diferenciadas daquelas em que as pessoas não são ouvidas.
e também o Ministério Público, enquanto fiscal da lei, enquanto é como se realmente a solução viesse a partir da escuta daquelas pessoas. Tem algum questionamento, Renan e Roberto? Oi, Bianca, da minha parte não, está sendo muito proveitoso, né? Muito aprofundada essas questões em relação à litigiosidade, né? Inerente nossa ainda, né? Dessa vontade de disputar, né? De vencer, essa necessidade, essa sede, né? Pela justiça, né? Que é muitas das vezes transmitida, na verdade, a vingança, né? As pessoas buscam, na verdade, o desforço em vez da conciliação, da pacificação, da harmonização, né? Ou seja, o interesse pessoal ainda fruto do egoísmo, né? Que ainda prepondera, né? Na nossa condição atual, do contexto de provas e expiações, digamos, né? No mundo. Né? Então, a gente é um trabalho que realmente parte de dentro. E agora, essa consciência que é o grande desafio de trazer a consciência, né? O que você está fazendo aqui, Bianca, na manhã de hoje. E até para nós mesmo é necessário também ter essa reativação, né? Esse contato frequente, que é nosso aprendizado hoje se consolida com a repetição, né? Não basta ver uma vez só e deixar para lá, é necessário uma meditação profunda dessas questões. É isso, mas está sendo muito proveitoso, está sendo excelente. Bom, Se alguém quiser, né, pode levantar a mão, né, e o pessoal participar também dessas questões, né, bem interessantes, né, da paz com um mundo que é recheado de conflito. o conflito faz parte da condição humana, né? A gente vai ter conflitos, mas a forma de lidar com eles é que vai fazer toda a diferença. E realmente, assim, esses padrões, falar entre em repetições. Nós temos uma conduta, um modelo mental ainda que repetido de padrões familiares ou padrões de quem atuava na justiça, ainda muito da vingança, da força, da justiça pelas próprias mãos, do poder sobre o outro, né? E não com o outro. E é desse lugar que nós precisamos sair para poder dar condições de nascer essa nova justiça. E é uma justiça bem mais humana e que traz também o sentimento e de tirar a venda. Vocês viram que a deusa da justiça está lá de olhos vendados. Sim, isso garante a nossa imparcialidade. Mas tirar a venda é olhar e compreender a dor humana. Então, esse é o nosso grande desafio hoje. Mas para compreender a dor humana, nós também precisamos compreender o nosso papel e também as nossas dores. Mas que investimentos temos feito na nossa vida interior? É a pergunta, né? Porque o mundo, ele nos impele a olhar para fora, nessa total desconexão, né? E que traz o esquecimento desses valores interiores, os sentimentos, as emoções. E quando a gente não olha para dentro, né, o que surge hoje com a tecnologia tão avançada, com o processo eletrônico a mil, né, em que se peticiona agora, a petição já está no gabinete, o final de semana também é intenso, a gente fica pensando como que vai estar lá o painel do magistrado, o painel do advogado, lá na segunda-feira, né? E a gente vive uma crise também de ansiedade, né? E aqui eu quero trazer uma tela que talvez já é muito conhecida, que é a tela do pintor norueguês Edvard Munch, que se chama O Grito, que é a segunda tela mais famosa do mundo. E essa tela, ela demonstra
Se vocês procurarem na internet, tem essa tela do grito, tá? Dessa pintura desse pintor. Ele traz, no momento em que ela foi pintada, né, traz uma descrição interessante, porque estava a passear cá fora com 2 amigos e o sol começava a pôr-se. De repente, o céu ficou vermelho, cor de sangue, e os amigos continuavam a andar. E eu fiquei ali de pé, a tremer de medo, e senti um grito infindável a atravessar a natureza. E essa descrição, pela psiquiatria, é um episódio de pânico, ou parte de um transtorno de ansiedade. É aquele medo irracional que se sente durante uma crise, durante um pesadelo, e genericamente é uma crise de ansiedade, né? A ansiedade, ela faz com que a gente coloque a nossa mente para o futuro. E uma crise de ansiedade, ela traz uma paralisia. É não conseguir sair do lugar onde está. E é importante a gente pensar nisso, né? Porque para onde estamos caminhando? Para uma crise de ansiedade ou para o nosso ponto de equilíbrio? Né? E esse é um grande temor de quem vive uma aflição. Sem saber explicar direito o que está acontecendo. Joana de Ângeles refere na obra O Homem Integral. Eu gosto muito da série psicológica da Joana de Ângeles, porque ela traz essa psicologia espírita, mas ela une vários autores da psicologia junguiana e também com esse olhar transpessoal, transcendente. Ela diz que a ansiedade é uma das características mais habituais da nossa conduta aqui contemporânea. E ela já é parte da vida atual e moderna. Por trás desses inúmeros processos eletrônicos, que não vai ter inteligência artificial nenhuma que vai poder fazer o nosso trabalho. E é por isso que precisamos trazer o cinzel do sentimento bem perto de nós. E o nosso desafio é buscar olhar para as pessoas que estão ali por detrás desses processos eletrônicos. Mas quando nós aguardamos uma notícia, né, uma resposta, uma conclusão, aguardamos a resposta de uma sentença, né, é perfeitamente compreensível, então, que tenhamos ansiedade desde que ela seja equilibrada, que é uma expectativa equilibrada. E ela não pode ultrapassar a linha da naturalidade, porque senão ela se transforma em uma patologia. E ao extrapolar, ela refere que, ao extrapolar para os distúrbios respiratórios, o colapso periférico, sudorese, a perturbação gástrica, a insônia, o clima de ansiedade torna-se um estado patológico, a caminho da somatização física em graves danos para a vida. Vocês já viram que nós temos tormentos voluntários. Esses tormentos voluntários é por nossa própria conta e risco. O nosso corpo físico não aguenta. E ele faz um movimento de colocar para fora para trazer o natural, trazer o equilíbrio. Eu comecei aqui a exposição que a mente é o espelho da vida em toda parte. E é no espírito que a doença começa a surgir.
para depois chegar lá no nosso corpo físico. Passa pelo perispírito e chega no nosso corpo físico. E é claro que nós teremos doenças, mas são aquelas psicossomáticas que nós podemos, aos poucos, pensar se qual é a nossa cota de contribuição nisso, né? Porque hoje nós temos inúmeras preocupações. Essa questão da crise mundial, né? A crise política, essa correria para arrecadar recursos, essa correria que traz muito mais o nosso egoísmo, o nosso orgulho, a disputa, né? Esse antagonismo. Nós também buscamos a segurança dos nossos filhos, então essa questão da violência, que é uma preocupação, essa ameaça de guerras, as alterações climáticas, no Rio Grande do Sul, exemplo disso, que com essas enchentes aqui no Rio Grande do Sul, que assolou todo o estado praticamente, surgiu uma solidariedade tão bonita entre nós e com todos os demais estados, que veio trazer, né, naquela imagem daquele cavalo, a resiliência. A resiliência é a gente ter a consciência de que nós somos pequenos, né? Mas somos fortes. É a nossa humildade com a nossa força, que a gente consegue também se levantar depois de uma crise, que o sol vai voltar a surgir, que a partir daquela crise, daquela enchente, um povo muito mais humano, muito mais solidário, e que recebe o apoio, a ajuda de todos os demais estados. E o que aconteceu aqui, agora falando para vocês, enquanto assim, povo, numa consciência gaúcha, foi realmente sentir o amor dos outros estados por nós. Nós os sentimos vistos, no sentido de que nos sentimos abraçados, e que a gente pode fazer isso enquanto povo também, que a gente pode abraçar também. Então, foi muito bonito, assim, a gente vê uma cidade adotando a outra. Tem aqui em Santa Rosa, que foi adotada a cidade do Taquari, pessoas que saíram daqui para ajudar outras cidades. E elas nunca sentiram tanta alegria dentro delas. Eu me emocionei. Porque é a caridade. É a caridade que vai fazer a diferença. Elas voltaram de lá fazendo bem e narrando que por mais que não tivesse nada, aquelas famílias que perderam todos os recursos, elas sentiram a presença de Jesus. E isso é muito bonito. E é esse lugar que precisamos descobrir para ter a paz. É só na caridade. E o que é a caridade? Ensinada por Jesus. A benevolência para com todos. A indulgência para com as faltas alheias. E o perdão das ofensas. A indulgência, será que eu sou indulgente? Será que eu fico a todo momento apontando a falha do outro? Será que eu consigo perdoar? Será que eu consigo me auto-perdoar quando eu erro? O auto-perdão é o início para o perdão. E aí, nesses movimentos de justiça restaurativa, a reconciliação, ela é uma consequência.
a reconciliação é uma consequência da escuta. Quando eu escuto o outro, eu entro em uma conexão empática da minha própria vulnerabilidade, e aí surge o perdão. É um movimento tão bonito esse do perdão. Quem de nós já vivenciou isso em uma sala de audiência? Para compartilhar uma situação que é tão bonita, né? Que são aquelas luzes que, quando os operadores do direito se colocam efetivamente a serviço da paz, eles recolhem do seu trabalho equilibrado, não ansioso, no seu tempo e no espaço. E é mesmo, é um outro campo que se abre. É um campo atemporal, porque todas essas passagens de Jesus, elas são atemporais. E quando eu abro um espaço dentro da minha dimensão de alma para acessar estes lugares de paz, eu tenho condições de ajudar as pessoas e também dessa autoajuda, né? Tem alguma pergunta? Ou vamos fazer um intervalo? O que vocês preferirem? A questão é, Bianca, o colega Salomão, acredito que ele levantou a mãozinha, talvez queria fazer uma intervenção. Salomão, por favor, amigo. Bom dia a todos e todas. Bom dia, Bianca. Obrigado aí pelas reflexões. Bom dia. É só fazer uma pontuação para ver também se você concorda, o que é que você pensa a respeito, que assim, a justiça restaurativa ela é muito importante, né, como um meio alternativo, né, de resolução dos litígios. Agora, assim, eu sempre vislumbro assim, uma certa dificuldade com relação a determinados crimes, né? Como crimes de natureza sexual, o homicídio também, né? E que é sempre importante, assim, né? A gente pontuar, não que você não tenha feito isso, mas, assim, quando a gente coloca assim, né? Porque, historicamente, o processo penal brasileiro ele foi sempre construído, né? Ainda que numa feição, assim, vamos dizer assim, punitivista, mas sempre foi construído, todas as medidas, assim, de garantia foram sempre voltadas, pensando sempre no acusado, né? Na parte acusada, que, claro, tem uma razão de ser também, mas é muito importante pensar na vítima também, que você até coloca um pouco isso, né? E claro, a gente verifica assim, não, mas a vítima, a gente ainda está num momento que a vítima, a família busca uma vingança, mas é porque não é fácil, né? A gente precisa também se colocar no lugar da vítima para certos crimes, né? É o seu filho, sua filha que foi violentada bruscamente, que foi assassinada. Então, é humano, do ponto de vista humano, é natural que, claro, para aquela família que vivenciou aquilo, ela pense realmente numa punição. E me parece que a justiça restaurativa ela não busca necessariamente que haja essa reconciliação, né, da melhor forma possível, mas é muito importante, no sentido de justiça, na essência mesmo da justiça, que haja sempre a ideia também de um retorno, né, que aquele que cometeu aquele ato, né, somente em crimes mais graves, ele tenha uma vamos dizer assim, ele pague, não é, ele pague no sentido amplo, mas ele resgate aquilo que cometeu, que até do ponto de vista espírita, né, a doutrina espírita, a ação e reação, a causa e efeito tem muita relação com isso, né? Aquilo que a gente fez, até em outras vidas, a gente resgata até nessa, né? Então, me parece que eu trouxe essa reflexão, não sei o que é que você pensa a respeito, ou seja, que é importante que, principalmente crimes mais graves, que haja esse sentimento de que aquele que cometeu, ele resgatou, né? Ele haja o resgate. Do ponto de vista moral, né? É claro que talvez, assim, do ponto de vista ideal, bastaria o perdão,
Mas a grande pergunta que se faz é: será que o perdão resolveria para que aquela pessoa entendesse a gravidade do que fez? Ou se ela não resgatar aquilo que fez, ela vai fazer de novo? Né? Ou até vai gerar um sentimento na sociedade de que vale a pena fazer aquilo e depois, né, porque não vai ter nenhuma punição. É só uma reflexão que eu trago, que é um desafio, inclusive, para a justiça restaurativa. Né? Você quer que você pense a respeito disso? Excelente reflexão, Salomão. Agradeço, assim, tocasse em pontos importantíssimos. A justiça restaurativa, ela é aplicada também para os crimes graves, mas não para o crime de homicídio. Por quê? Porque é irreparável, né? Aquela falta, aquele desencargo. Ali, a nossa compreensão da justiça divina, que traz esse olhar também lá do Código Penal da Vida Futura, item 16. Como se faz para apagar uma falha das leis divinas, uma falta das leis com as leis divinas, para com as leis divinas? Primeiro, o arrependimento. Segundo passo, expiação. Terceiro, a reparação do dano. Né? Então, uma nova programação divina vai se fazer a partir de um sentimento que nasce dentro da alma, arrependimento. Os espíritos que estão passando, que falharam a tão bom, de certo, com muita gravidade, né, com relação ao homicídio, e que são ainda endurecidos, né, eles somente são resgatados quando nasce esse sentimento. É por isso que no umbral também tem muitos espíritos que ainda não têm condições de serem resgatados, porque eles precisam ter essa posição mental para o resgate. E a partir desse resgate, a espiritualidade começa a trabalhar com esses outros dois pontos, que é a expiação e a reparação do dano, com uma nova programação reencarnatória. Então, vejam como é importante a gente saber sobre as chaves que a própria doutrina espírita traz, para entender também esses processos. Nos crimes sexuais também não se aconselha, né? O que a Kay Pranis ela traz de que nos Estados Unidos, que é essa professora norte-americana, né? Tem pessoas que passaram, que foram vítimas de crimes sexuais, elas estão trabalhando como facilitadoras na escuta de outras vítimas de crimes sexuais, para que elas possam também trabalhar dentro delas esses sentimentos que causam dor e para que a vida delas não permaneça paralisada, porque os processos circulares de construção de paz, eles podem trabalhar de forma preventiva também na cura do trauma. Né? Mas, tu falaste sobre o perdão, né, que é uma consequência, e como que a justiça restaurativa vai trabalhar de forma alternativa. Ela é uma ferramenta de muita potência, porque ela pode ser trabalhada de forma paralela ao processo criminal. E as pessoas, elas terão, que estão em conflito, elas poderão ter um outro tipo de resposta penal, se elas quiserem. Por quê? Porque, em razão do princípio da voluntariedade, somente vai se aplicar o procedimento restaurativo para aquelas pessoas que quiserem passar por um procedimento restaurativo. Se vai se ouvir o autor do fato e o receptor, que é a vítima. Primeiro, o autor do fato vai se perguntar pelo facilitador se ele tem interesse em participar de um encontro com a vítima, mas é necessário reconhecer, admitir que a sua parte de contribuição, né, a autoconsciência e a responsabilidade, e aí sim se
se busca a vítima, e a vítima, querendo, vai participar. Por isso que tem os pré-círculos. Se ela quiser, vai ser feito esse encontro com uma metodologia aplicada por facilitadores capacitados, e a partir daquilo ali se busca a corresponsabilidade e também a reparação do dano. Porque só podemos falar em justiça restaurativa se tiver reparação de dano, né? E se tiver a reparação de dano, pode ser buscada de fora, e depois o procedimento restaurativo homologado pelo Poder Judiciário, pode-se buscar também, se for um crime grave, que é necessário que o processo penal ele também tenha o seu curso, né? Pode ter até diminuição na aplicação da pena, lá nas circunstâncias judiciais, na aplicação da pena base, uma atenuante genérica pelo artigo 66. Nós temos também as janelas normativas da própria lei do SINASE, que se busca as práticas restaurativas na socioeducação, né? E todas as leis que trazem algum instituto despenalizador também pode ser porta de entrada para que a justiça restaurativa possa ser aplicada, mas sempre pensando naquelas pessoas envolvidas, e sem pensar apenas no enquadramento penal, mas naquilo que elas querem. Hoje já tem comarcas que tem o Centro Especializado de Atendimento às Vítimas. O SEAV busca o quê? Ouvir as vítimas apenas com a escuta humanizada, né? Não necessariamente para participar do procedimento restaurativo. E essa escuta é uma escuta que traz a empatia. Essa é a linguagem compassiva. Ela se sente vista. Talvez ela não queira participar, mas dentro dela, as suas necessidades foram atendidas. É a justiça das necessidades. E se a gente pensar nesse item 16 do Código Penal da Vida Futura, o processo de arrependimento interior, ele já pode começar nessa existência. Talvez não se complete a anulação dessa falta nesta existência, mas internamente aquela pessoa já vai fazer processos reflexivos para poder pagar ou resgatar aquele débito para com as leis divinas. Eu não sei se eu respondi a pergunta. Mas... Respondeu sim, foi ótima a resposta. Obrigado. Estamos nessa construção, né? É um lugar que não fomos ainda. A justiça ainda precisa avançar e trilhar esses caminhos, porque a busca desse facilitador é muito difícil também, porque é um outro modelo mental. A linguagem da comunicação não violenta. Quantas vezes a gente vê nas petições iniciais uma linguagem que busca os estereótipos, que é preconceituosa, que traz o julgamento. E qual é a nossa responsabilidade nisso? Então, eu vou pensar no meu papel enquanto magistrada, de saber colocar na sentença uma linguagem que hoje tem um protocolo, né, de gênero também, que a gente precisa aprender, dar espaço para as mulheres, né? Por quê? Porque tem uma sensibilidade e uma humanidade que as mulheres trazem também, enquanto operadoras do direito, para determinadas matérias que são um pouco mais sensíveis e um pouco mais delicadas. Principalmente quando a mulher é subjugada. Em razão de uma sociedade patriarcal, em uma sociedade que traz um padrão, nós falamos dos padrões de repetição, né?
Então, também, nesse ponto, trazendo o tema a mulher e a paz, qual é a nossa contribuição? E sem falar em um papel de não valorizar o papel de quem está na polaridade masculina. Existem forças aqui, polaridades que precisam ser respeitadas para o equilíbrio nos julgamentos também, né? É um tema sensível, um tema novo, mas é preciso pensar a respeito disso. Eu vou trazer uma passagem do livro Vidas Vazias, de Joana de Ângelis. Esse livro é de 2020, que ela fala assim, que a ambição pelas coisas de imediato significado tem substituído os valores realmente legítimos da emoção, quais sejam a prece, a meditação, a solidariedade e o afeto. Torna-se urgente o impositivo de uma alteração de conduta, buscando-se novos focos de interesse existencial, tais como a conquista da paz, do trabalho de beneficência e da imortalidade. Fecha aspas. A conquista da paz, que a gente falou, né, desse trabalho interno, o trabalho de beneficência, que é a caridade, e da imortalidade, que é a consciência da imortalidade da alma. Então, ela traz 3 pontos importantes. Por exemplo, se o quanto da minha vida eu estou me dedicando para o outro, né? O quanto que há de doação, por exemplo, doação, quando eu falo aqui, é a caridade material e a caridade moral, né? Que eu me dedico para o outro com as outras pessoas. O quanto essa consciência da imortalidade, de fato, faz diferença na minha vida? Ou será que eu ainda estou naquele modelo do imediatismo, das coisas do mundo e não para as coisas do céu, né? Então, esta moeda das coisas do céu é aquela moeda que, de fato, vai fazer a diferença. Mas ela fala também de outras coisas, que é a prece e a meditação. Não tem como falar sobre o caminho da paz sem falar sobre a prece e sem falar sobre a meditação. Porque a prece cria esse campo de força necessário todos os dias. Ajuda-te, que o céu te ajudará. Com a prece, foi muito interessante, assim. Nós temos um grupo de orações aqui da Sociedade Espírita Caminho de Damasco, que é a sociedade que eu trabalho aqui enquanto trabalhadora espírita. E desde que eu cheguei aqui em Santa Rosa, eu estou vinculada a essa casa espírita, que gosto muito e eu sinto que é aquela família, né, espiritual, que eu me sinto vinculada espiritualmente. O quanto essa conexão com a casa espírita, ou em qualquer lugar, né, esse movimento que nós estamos fazendo aqui, quando estamos em prece, nós cria essa possibilidade da espiritualidade nos ajudar. Essa qualidade da prece, ela é buscada, deve ser buscada, ou se orienta a ser buscada todos os dias. Não apenas no momento em que a gente passa por uma dificuldade. Porque se eu buscar essa conexão espiritual todos os dias, no momento da dificuldade, a espiritualidade terá condições de me ajudar. Então, é esse ponto, né? E do trabalho de beneficência aqui. Como é importante estarmos conectados a essas obras de beneficência. Porque não basta apenas a prece. É preciso ter autoridade moral também para ser atendida. Né? Autoridade moral pela caridade. André Luiz, quando ele desencarna, e ele passa 8 anos no umbral,
ele precisou, né, em razão desse suicídio indireto, ele precisou fazer uma prece sentida do coração. E naquele momento ele é resgatado, depois daquela prece. Ele vai para a colônia espiritual lá do nosso lar. E quando ele recebe a comunicação, acho que é da central de mensageiros, se não me engano, das pessoas que oraram por ele, quem era? Aquela paciente que ele recebia porque a sua secretária estimulava que ele atendesse a contragosto. E ele se sentia também envergonhado, porque a única pessoa que tinha efetivamente orado por ele era aquela senhorinha. E a oração, quando ela é de coração, ela aciona uma onda curta. Não é uma onda longa, é uma onda curta que aciona, que tem um poder de trazer uma resposta, de tirar aquela pessoa daquela condição, né? Mas isso parte do coração. Isso também está vinculado a essa questão do arrependimento, né? Porque ele precisou fazer esse movimento. Mas o quanto a oração intercessória ela é importante. Nossa Senhora da Conceição, né? Dia dela. Quantos espíritos superiores, benfeitores espirituais, estão às vezes ao nosso lado, mas nós não temos essa onda curta, porque é um outro movimento de onda, como se fosse a onda de um rádio, que precisa acionar, olha só, aquele pensamento para que nós sejamos atendidos nas nossas necessidades, mas que não são as necessidades que nós achamos que temos. Deus conhece as nossas necessidades. Ele vai atender nas nossas necessidades espirituais. E aqui também entra a meditação. Meditação, quando eu penso em meditação, eu lembro de Joana, de Teresa d'Ávila, né? Porque Teresa d'Ávila entrava em estado de meditação contemplativa. A Teresa d'Ávila, também a Madre Teresa de Calcutá, foi perguntado para ela o que ela fala, o que ela falava com Deus, e ela falava, ela respondeu que ela não falava nada. Então, é um estado de alma de sabermos que nós somos filhos de Deus. E sermos filhos de Deus é estar em comunhão com Deus, dentro da nossa capacidade meditativa, contemplativa, é estar na natureza, a conexão com os pássaros, é observar as flores, a beleza das flores, E esse estado de meditação contemplativa nos traz um estado de paz. E esse estado de paz também faz com que a gente possa mergulhar dentro de nós e ver as nossas sombras. E aí, a espiritualidade, ela vai liberando algo que está lá do nosso inconsciente profundo, ela vai liberando aos pouquinhos, em razão da misericórdia de Deus. Porque se conhecêssemos o nosso passado e todas as nossas dívidas, nós não teríamos condições de prosseguir, nós ficaríamos paralisados. Porque o nosso passado, enquanto espírito imortal, ele é um passado de muitos débitos. E a conta-gotas é que a gente vai resgatando. Então, a gente volta para o plano espiritual também. Aí, por que os espíritos, nas comunicações mediúnicas, eles falam para nós assim? Que que o maior desafio e o que eles sentem mesmo
é que eles não aproveitaram o tempo. Nós ficamos muito tempo na ilusão e muito tempo não despertos para a realidade espiritual. E não estarmos despertos para a realidade espiritual torna a nossa vida vazia de significado existencial e proveitoso. Então, nós temos pressa para tudo, mas para onde estamos indo, né? Então, esse estado de prece, de meditação, de caridade, essa consciência da imortalidade, é o que vai nos dar condições de chegarmos do lado de lá, digamos assim. Vamos ser bem... se tinha uma proposta, né, de débitos aqui de 100%, então que seja com 50%, né, ou com 40%, mas não vir com essa mala muito vazia, porque muitas reencarnações nós andamos em círculos. Nós vamos e voltamos, e sem um passo de avanço espiritual. E esses são os pontos principais de avanço para conquistar a paz. Senão corremos o risco de ficarmos estacionados. E deve ser muito difícil o espírito chegar no plano espiritual e ter a consciência de que ficou estacionado. Mas mais do que ficar estacionado é ter um débito muito grande. Por exemplo, essa questão do suicídio, do homicídio, da depressão, né, que pode levar a esses estados emocionais. O quanto isso na programação reencarnatória faz diferença, porque é preciso programar toda a volta. E isso pode demorar 300, 400 anos até voltar naquele mesmo ponto de partida. E para identificar, né, a humanidade atual, quais são as nossas reais necessidades, é preciso observar a realidade emocional, as nossas aspirações legítimas e também as nossas reações diante das ocorrências da vida. Por exemplo, quando a nossa vida traz um fato que é importante e grave na nossa vida, porque nós temos aquelas pedrinhas, né? Aqueles momentos em que seremos testados, ou será uma expiação. Toda prova, toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Toda expiação é uma prova. Nós ainda estamos num planeta de expiação e provas. E tem famílias e tem pessoas que têm expiações muito difíceis. Mas é o momento delas também resgatarem aquilo com dignidade. Mas as provações também, elas fazem com que a gente possa avançar. E as provações nós teremos. As provações, nas provações nós seremos testados para saber se nós entraremos ou não em desespero quando há um desencarne em família. Né? No momento de uma dor. Vocês viram que a doutrina espírita faz com que a gente não tenha desespero. Que a gente saiba que aquela pessoa desencarnou, mas ela não morreu. Ela permanece viva no plano espiritual. Ela vai ter alguém que vai recebê-la. Ela vai ter todo o cuidado dos benfeitores. Existem colônias espirituais. Há hospitais de recebimento dessa pessoa. Então, se eu entrar com uma ação, por exemplo, buscando um medicamento, agora pensando, né, uma pessoa que está com dificuldades, e que essa pessoa desencarna, pensar que nós cumprimos a nossa parte aqui, mas que a pessoa vai receber a cura, porque o desencarne fazia parte também daquele planejamento, né? O quanto é importante isso. Em momentos
momento da nossa existência, nós possuímos uma organização física mais saudável, que são as estações da vida. Mas vai ter um momento, no inverno dos dias, que a nossa equipagem física e psíquica vai sofrer desgaste natural. Nós estamos num período de longevidade muito grande, porque hoje nós chegamos, né, tem pessoas que vivem até aos 100 anos. Os planetas mais avançados, como é o planeta de Júpiter, a gente tem mensagens na Revista Espírita, a longevidade, ela é 200, 300 anos. Existem potencialidades espirituais que já foram desenvolvidas e que nós iremos desenvolver também no nosso tempo. Mas a gente vê longevidade. Então, tem um período dos 50 aos 100 anos, que seria naquele declínio, que também nós precisamos saber trabalhar com o direito de família, né? Nós precisamos pensar nas curatelas, nos mecanismos de cuidado dessas pessoas. O direito também precisa avançar nisto, que a gente vê, né, essas ações de curatela, aquelas pessoas acamadas, o Alzheimer. Recentemente teve um médico aqui do Rio Grande do Sul que lançou um livro sobre o Alzheimer, que também muito interessante, à luz da doutrina espírita, para trabalhar com o cuidado, né, desses grupos, e também com as famílias que estão vinculadas às pessoas idosas, porque vai chegar um momento que nós estaremos lá, nessa condição. E como a família é importante? Esses dias eu recebi na sala de audiência, né, uma família, assim, com vários filhos, nos processos de inventário. Eu tenho uma formação sistêmica também, e nos processos de inventário, nas conciliações, eu fiz uma dinâmica que eles sentassem na audiência, na ordem que chegaram no mundo. E eles sentaram, e eu perguntei, inclusive deixando um espaço para aquelas pessoas que já faleceram. E eu perguntei, é melhor assim? Eles responderam, é muito melhor. Porque o nosso lugar na família é um lugar de força. E todas as audiências de família, ou qualquer movimento de família, quando se observa o lugar de cada um na família, a solução ela parte de dentro do sistema familiar. E também os planos de trabalho que envolvem as pessoas idosas. Por quê? Porque as pessoas idosas, elas precisam saber quem tem aquela responsabilidade de cuidado, na partilha, né, dentro das atribuições e dentro dos deveres, que elas também precisam ser ouvidas, naquelas necessidades e nos cuidados que elas necessitam. Então, há um campo que precisa ser desenvolvido também dentro do direito, para a gente pensar no papel familiar de cada um. O profissional da área jurídica identificar isso, para buscar harmonia, equilíbrio e paz dentro daquela família. Eu acho que eu já estou me estendendo um pouco mais, né? Mas eu queria deixar aqui uma mensagem que está no livro Segue-me, de Emmanuel, e diz assim, viver em paz, que fala sobre o apóstolo Paulo, né? Tem uma mensagem na segunda carta de Paulo aos Coríntios, 13:11, viver em paz. E o Espírito Emmanuel, então, traz esse poema. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os, enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a própria vida.
Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Pelo Espírito Emmanuel, na psicografia de Chico Xavier. Então, com essa mensagem, então, eu passo a palavra, então, para o Roberto. Muito obrigado mesmo, Bianca. Belíssima mensagem, realmente emocionante, né? Eu fiquei muito feliz, Bianca, com as colocações, né? Em especial, me lembrou uma frase que eu tenho sempre, né? Em mente. Enfim, né? Talvez a autora desconhecida, mas muitos a colocam do São Francisco de Assis, né? Exatamente, pregue o evangelho o tempo todo. Se necessário for, use as palavras, né? Algo que eu tenho assim para mim, né? Como um modelo, exemplo, né? Da vida do São Francisco de Assis. E também fiquei muito emocionado, Bianca, quando você lembrou, né? Todo aquele momento das enchentes no Rio Grande, né? Que mobilizaram não apenas o povo do Rio Grande, né? Mas todo o nosso país. Mas eu fiquei muito emocionado, Bianca, e se você me permitir, e os demais colegas, né? Gostaria de visionar apenas rapidamente, Renan, um vídeo que eu recebi, Bianca, que muito emocionou, compartilhei com os colegas do Rio Grande, um vídeo muito curto, de 1 minuto, né? Mas acho que o vídeo fala mais do que eu poderia dizer com palavras. Vou rapidamente colocá-lo, porque realmente é muito emocionante, né? E para nossas reflexões. Vou colocar aqui rapidamente para que possamos avaliar, né? Consegue ver? Rio Grande do Sul, estamos lá com você. Rio Grande do Sul, estamos lá com você. Me emocionou muito, Bianca, o vídeo, né? Porque é exatamente o caminho da paz, né? Que nós vemos, né? Passa pela justiça, passa pela nossa atividade jurídica, né? Mas passa com o evangelho, né? E essas crianças que falta tanto, né, em termos materiais, mas sobra tanto em empatia, em amor, em evangelho. Tá? É uma lição que me toca muito, né? Ver essas crianças que com tanta solidariedade, com tanta empatia, do outro lado do Atlântico, né? Para uma população como a nossa, brasileira, né? Tão distante dele, mas ao mesmo tempo tão próximo. Né? Tanto amor que nós temos aí a aprender com nossos irmãos da África. Né? Então é um vídeo que eu queria deixar para você,
certo? Para todos os amigos do Rio Grande do Sul, agradecendo novamente, né, a tua disponibilidade e atenção, e realmente é uma lição para procurarmos o nosso caminho para a paz, e muito obrigado mesmo, Bianca, por toda a sua disponibilidade e atenção. Eu acho que crescemos muito, saímos muito ricos nessa manhã de domingo, com essas palavras tão maravilhosas que você compartilhou conosco. Muito obrigado. Renan? Pois é, amigos, eu gostaria também de agradecer a Bianca pela sua magnânima palestra, né, de estudo da manhã de hoje. Realmente muito impactante, né? E eu gostaria só de, como o Roberto citou aí, né, Francisco de Assis, né, eu também gostaria de citar outra figura ilustre, né, para homenagear a Bianca, né, já que esta é a última reunião da AGE, né, do 2024, para tentar, né, e fechar, encerrar com chave de ouro, né? E Bianca, que citou figuras ilustres, né, espíritos ilustres, né, como Teresa d'Ávila, né, Madre Teresa de Calcutá, Irmão Dulce, que nos trouxe até a lembrança de uma técnica, né, que é a meditação e esse estado de conexão mental com o alto, né, com Deus, né. E em relação ao tema, né, o caminho da paz, né, eu gostaria de citar Gandhi, né, que uma vez, certa feita, perguntaram a Gandhi, né, e qual seria o caminho da paz, né? Esse que o eminente jurista respondeu, né? A paz é o caminho, né? O caminho da paz, a paz é o caminho. Então, eu agradeço, né? Nós agradecemos, né, em nome da AGE, a Bianca Savic pela sua excelente explanação e quero saber as suas considerações finais, Bianca. Muita gratidão, né, por essa manhã iluminada, né? Um grande abraço daqui de Recife, né, para o Rio Grande do Sul. Renan, recebo um abraço aqui, né, do Renan, do Roberto e todos que estão aqui presentes, e dizer, assim, que eu me sinto, assim, enriquecida com vocês, assim, nessa partilha, né, que é tão pouco, assim, que dessa fala, mas esse vídeo, ele é muito impactante, Roberto, assim, porque vendo essas crianças, né, iluminadas, almas iluminadas, e essa solidariedade ali em torno da bandeira, é impactante mesmo. E é isso, é essa solidariedade que precisa existir para que tenhamos paz, essa paz verdadeira. Essa é a paz de Jesus. Não é a paz que o mundo dá, é a paz que vem da nossa consciência e da nossa conexão com a nossa verdade de amor, né? O amor que nos torna capazes de vivenciar esses momentos assim. Ainda são pequenos momentos, né, de conexão mais amorosa com Deus, mas quando eles acontecem, eles são tão verdadeiros, são tão profundos e de muito significado. Então, muito obrigada pela oportunidade de ter estado com vocês, compartilhado alguma coisa e estar nesse momento aqui de humanidade compartilhada. Contem comigo, contem com a Brame também, que a Brame está fazendo esses movimentos assim, irmanados, né? Para que também a nossa justiça ela seja mais humanizada, espiritualizada, e que tenhamos consciência do nosso papel também de transformação interior, mas de transformação social, que esse é o objetivo maior. Muito obrigada, um excelente domingo a todos.